Olá, estamos aqui reunidas a convite da organização da Semana do Fígado, com o intuito de falar, de deixar algumas dicas sobre como melhorar a alimentação do paciente com doença hepática gordurosa metabólica. Provavelmente nós vamos falar de dicas não só alimentares, como comportamentais. E para começar, eu trouxe para a gente ver um dado que acabou de sair da Federação Mundial de Obesidade 2023, inclusive essa publicação do Atlas Mundial foi publicado agora, demonstrando que a população de adultos com sobrepeso e obesidade no mundo, em 2035, estará em 51%. E no Brasil, nós teremos, em 12 anos, de 5 brasileiros, 2 serão obesos. Ou seja, há uma tendência de 41% da população adulta, homens e mulheres, com obesidade. E, com isso, nós organizamos algumas perguntas, vamos falar de algumas dicas, umas que já estão muito batidas, mas que precisam ser faladas, porque nós estamos aí com a obesidade crescendo. E, apesar de todos esses esforços contemporâneos que a gente tem em relação a anúncios, a população continua obesa e um ambiente muito obesogênico. Então, eu vou perguntar para a Fernanda como educar essa população. Fernanda, você teria alguma dicas alimentares? E, nesse contexto, existe algum alimento que a gente possa dizer que um paciente com doença hepática gordurosa metabólica, ele possa curar a doença, ou então algum alimento que possa emagrecer um paciente, um indivíduo? Muito bom, ótima pergunta. Como você falou, a gente já vive uma pandemia, né, de obesidade, mas a gente precisa continuar falando disso porque as perspectivas são piores ainda, né? Então, apesar das pessoas acreditarem que já se sabe o que fazer, a gente ainda precisa orientar, porque o número só vai aumentar. Então, acho que essas dicas de hoje, apesar de parecer um pouco senso comum, né, não são, e a gente precisa martelar na comunidade médica, nos não médicos, na população, para que a gente mude essa realidade, né? Então, assim, não existe nenhum alimento milagroso que vá curar a gordura no fígado, né, ou a esteatose metabólica. É muito importante a gente avaliar a qualidade do alimento, né, e as quantidades, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A gente não pode emagrecer a qualquer custo, então a gente vai discutir um pouquinho também sobre a questão de hepatotoxicidade. E é muito importante a gente ter um planejamento, né? Não adianta a gente querer fazer uma alimentação super gourmetizada e mudar. Não, nesse dia eu só vou comer isso, só vou comer aquilo. Então, a gente tem que adaptar a nossa realidade. Se for viável para cada pessoa, é importante a gente individualizar e discutir com o paciente, né, como que é viável para a vida dele, porque às vezes o que é para mim não é para você. Uma dieta que faz super sentido na minha vida não faz na sua. Então, é importante a gente trocar com o paciente isso. E, se possível, fazer planejamentos para a semana. Então, fazer lancheiras, fazer marmitas, preparar para levar para os lugares. É muito comum, né, quando a gente sai, a gente trabalha muito, está muito na rua, é muito comum que os alimentos sejam muito pobres de qualidade alimentar, né? Principalmente carboidratos ruins, com pobre valor nutricional. Então, se a gente puder levar sempre alguma marmita com alimento mais saudável e preparar as lancheiras, isso ajuda muito no dia a dia. E o que você acha de beliscar? Nossa população continua beliscando, né? O que você diria para esses pacientes? Isso é muito importante. O beliscador, isso é um fator de risco, né, para a obesidade, para desenvolver obesidade. Então, é muito importante a gente ter uma dieta rica em alimentos com fibra, alimentos que melhorem a saciedade. Então, esses alimentos vão fazer com que a pessoa não queira beliscar tanto. E também acho muito legal, se a pessoa tem algum alimento que é gatilho, né? Ah, não, eu sou louca por chocolate. Não tenha em casa, né? Não é proibido, óbvio que não. Eu acho que a moderação, o equilíbrio é fundamental, até porque a gente não consegue manter uma dieta super restritiva por muito tempo, não é nem saudável, né? Mas não tem em casa, seja exceção, né? Então, alimentos que, putz, eu gosto muito, mas se eu tiver em casa eu vou comer. Tenta restringir, deixa para situações muito específicas, quando sair, enfim. Então, a gente pode concluir, Fernanda, que dessas dicas aí a gente pode falar sobre preparar a lancheira, planejar e preparar antecipadamente as refeições,
você mesmo, contratar pessoas, evitar os gatilhos, né? Aqueles alimentos que são gatilhos, que naturalmente vão ser alimentos beliscadores, como frutas, castanhas, biscoitos, que essa população de doença hepática gordurosa, metabólica, já é uma população que tende a ser mais idosa, né? E ainda, Fernanda, eu queria saber alguma coisa sobre, assim, existe essa corrente, né? A gente tentou trazer assuntos mais polêmicos, mas que estão sendo falados hoje em dia, né? Que dizem que calorias não importam, calorias você pode comer à vontade. Quer dizer, o paciente com doença hepática gordurosa metabólica ou com obesidade, eles podem comer livremente até os alimentos saudáveis? Isso é também uma... As pessoas acham muito isso, né? Se é saudável, eu posso comer livremente, posso abusar, comer 10 bananas por dia. Então, não. É claro que a gente vai priorizar os alimentos saudáveis, né, com melhor valor calórico e nutricional, mas quantidade importa. Então, calorias importam. A gente precisa, mesmo com os alimentos saudáveis, a gente tem que ter um racional. E é muito importante também a gente ter em mente que a obesidade é uma doença crônica, progressiva, recidivante, né, que a gente tem falado cada vez mais, estigmatizante. Então, não é só, às vezes as pessoas acham, né, vou parar de comer que eu vou emagrecer. Existem vários fatores hormonais, o hipotálamo... Neuroendócrinos, exatamente, que estão envolvidos na obesidade, né, na patologia da obesidade, na fisiopatologia. Então, focando aqui na nossa questão nutricional, quantidades de calorias importam, mesmo nos alimentos saudáveis. A gente tem que ter uma visão crítica e a gente não pode abusar, mesmo que seja fruta e... Exato, e adequar. Então, a nossa terceira dica fica: calorias importam. Muito bem. A gente vai passar agora para a Rosamar, que vai falar alguma coisa para a gente relacionado a essa pergunta. A medicina e a obesidade avançam. Novos medicamentos surgem. Será possível pensar em peso sustentável, levando em consideração apenas os alimentos? E quanto aos medicamentos para o controle de peso, devem ser incluídos no programa de perda de peso para o paciente com doença hepática gordurosa metabólica? E aí também, Rosamar, se você puder falar sobre a hepatotoxicidade, sobre o álcool, sobre comportamento, né? Porque a gente fala muito do alimento, mas e o comportamento que está inserido no alimento? Os dois juntos, né? Então, muito importante, Cláudia, essa pergunta, né? E eu vou começar primeiro pelo comportamento. Então, quando a gente atende um paciente que a gente verifica que tem sobrepeso e obesidade, né? Muitas vezes a gente vai já direcionando a alimentação, como é que é a dieta, né? Mas eu acho que uma coisa muito importante, que eu faço isso na minha prática diária, é escutar o paciente, né, para a gente ver primeiro como é que é a questão da alimentação dele, que muitas vezes o paciente traz assim: mas doutora, eu não como nada, eu trabalho o dia inteiro, fico horas sem comer. Sim, mas alguma hora você come. Quando chega em casa, como é que é? E a gente tem que saber escutar isso, porque às vezes tem muita questão de ter um transtorno associado, né? Às vezes um transtorno da compulsão alimentar, que isso já está bem descrito, né? A gente já tem isso bem identificado, que às vezes é aquela pessoa que passou o dia inteiro sem comer, chegou à noite, o que tem na geladeira come de forma compulsiva, sem controlar, e muitas vezes não é na presença de alguma pessoa, porque às vezes sente vergonha com isso, e depois sente mal, né? Sente muito mal, às vezes muito estufado, né, assim, mal-estar. E isso é importante por quê? Porque a gente já tem isso bem definido pelo DSM-5, né, que um transtorno comportamental de compulsão, se isso acontece mais de 2 vezes na semana, já é considerado um transtorno compulsivo moderado, e isso tem indicação de ser tratado, né? Então, a gente precisa conhecer se o paciente nosso tem ou não. Existem medicamentos para isso, né, para fazer esse controle. E a gente vê que, muitas vezes, esse comportamento, que é mais frequente, inclusive, do que a anorexia nervosa, do que o bulimismo, o bulismo, né, assim, da pessoa que fica provocando os vômitos, né, depois de alimentar. O compulsivo não faz isso. Isso acontece em torno de 30% das pessoas com obesidade, e muitas vezes associado a outros transtornos como ansiedade e depressão. Então, a gente precisa conhecer, né, a pessoa que nos procura, que às vezes tem uma doença hepática gordurosa, né, esteatótica associada, para ver esse comportamento
e para ver se são pessoas que vão necessitar também de um outro acompanhamento, um outro tratamento específico, ou também, assim, escutar aquele paciente que às vezes, como foi colocado muito bem, né, pela Fernanda, da adequação da alimentação, às vezes ele fez, né, aquela adequação, às vezes ele fala, às vezes é mais difícil a gente convencer o paciente de mudar, né, essa questão da alimentação do que ir para uma atividade física. A gente tem que ver, às vezes, o que o paciente tem de tempo, né? Às vezes, o primeiro tempo dele é da alimentação. Então, assim, não existe essa questão que a gente tem que ter muita atenção, que eu recebo muito também, né, a questão da mídia, que fica sempre divulgando, né, muitas dietas que são milagrosas para perder peso, que não são sustentáveis, né? E outra questão que às vezes vem também com o uso de muitas fórmulas, porque às vezes foram pessoas que procuraram inicialmente outros profissionais e muitas vezes não sérios, porque foram muito bem, assim, divulga muito na mídia, né? Às vezes a mídia traz assim uma figura de um profissional que às vezes não é qualificado. Então, assim, uma das dicas que eu coloco para as pessoas que procuram as mídias sociais, e muitas pessoas, às vezes, na correria, procuram mais as mídias para procurar um profissional, ver se aquele profissional tem um registro de qualificação de especialidade, né, um RQE, porque muitas vezes não tem. E aí são pessoas que vêm tomando várias fórmulas, né, de medicamentos, de polivitamínicos, que, na verdade, muitas vezes eles nem informam isso para a gente. Né? Então, a gente tem que perguntar, mas não está tomando nenhuma vitamina? Vitamina tomo. Né? Então, assim, isso a gente tem que buscar, porque muitas vezes tem a questão da hepatotoxicidade junto, né? Outra questão que você colocou, o álcool, né? O álcool, eu acho, assim, fundamental a gente ter essa avaliação, porque é uma coisa, assim, muito, vamos dizer, popular, né? Às vezes, assim, a gente vê encontros mesmo de amigos, de família, né? Muitas pessoas que ingerem bebida alcoólica de uma forma tão ritual que para eles aquilo, não, eu não sou alcoólatra, né? Assim, eu tomo só cerveja, né? Eu não tomo destilado. Então, isso é importante de avaliar, porque assim, o álcool, além da lesão, né, toda para o fígado, também é calórico. Então, a gente também tem que avaliar isso. Então, não existe indicação de nenhum nível de teor alcoólico para o paciente com doença hepática, metabólica, gordurosa? Isso é uma pergunta, assim, super importante, né? Cada vez mais as diretrizes têm se posicionado um pouco melhor sobre isso. Inclusive, essa semana a gente teve uma publicação, né, sobre essa questão do Romero Vilar, né, Gomes, que ele pontua bem isso, né? Assim, quando já tem uma fibrose significativa, uma fibrose moderada, grave ou cirrose, isso aí, os guidelines são muito semelhantes, tanto americano como europeu, de colocar 0 álcool, pelo risco de descompensar a doença hepática, de sangramento, o risco do carcinoma hepatocelular. Lembrando que o álcool também é um fator de risco para outros tipos de câncer, né, que às vezes a gente não fala, né, mas 20 gramas de etanol por dia já está relacionado com câncer de mama, também câncer coloretal. E a questão da esteatose pura, que é o mais, vamos dizer assim, controverso na literatura, mas que tem se posicionado cada vez mais, que quando se tem, mesmo que seja só a esteatose, que não existe nenhuma dose de álcool segura, né? O último guideline americano, ele pontua isso, que as pessoas que ingerem álcool com esteatose são as pessoas que têm maior risco de evolução para esteatohepatite e menos probabilidade de resolver a esteatose. É lógico que isso a gente tem que ir negociando, né? A gente não julgar o que o paciente nos traz, mas a gente passar essas informações para que ele comece a refletir, né, sobre isso, e de uma maneira que ele vá conseguindo diminuir e às vezes até mesmo cessar. E sempre negociar, né? Porque muitas vezes o álcool está associado com ansiedade. Uma atividade física não pode ajudar, né? Tipo, dar um exemplo, às vezes fazer uma yoga, né, que controla muito essa questão, às vezes da ansiedade. Então, ir colocando outras questões para o paciente começar a refletir para ver se realmente isso ele vai conseguir esse auxílio de controlar essa ingestão de álcool e até mesmo parar. Né? Ok. Quer dizer, a gente pode concluir que, às vezes, o paciente ele vai usar medicamentos que não são próprios e alguns que lhes cabem para transtornos, muitas vezes não são medicados, né? Quer dizer, isso é importante. Então, aqui a gente tira dessa conversa
podemos concluir que o peso sustentável é sinônimo de vigilância. Vigilância de peso, vigilância através de balança, através do que você pode ter de controle. E da negociação com determinados alimentos. Aceitar condutas comportamentais e, se necessário, medicar, que os nossos pacientes estão muito submedicados mesmo. Bom, agora eu gostaria de também perguntar, assim ainda para a Rosamar, em relação à fragilidade das dietas, né? As dietas, elas são logo os pacientes começam, param, eles não têm assim nenhuma aderência e ficam na moda, não tem pacientes, não se disponibilizam e prestam atenção no que o outro come, a propaganda seduz para perdas rápidas. Quer dizer, por que isso acontece, né? Quer dizer, por que o paciente ele age dessa forma, né? Como é que nós podemos deixar, que dica que a gente pode deixar aqui para esses pacientes? Como você colocou, né, Cláudia, assim, existe muito a falsa sedução, né, a falsa imagem, né, que é vendido muitas vezes na mídia, né, de ter dietas aí que são milagrosas, né, às vezes até mesmo a questão também do jejum intermitente, que a gente tem poucos estudos com relação a isso, principalmente na doença hepática metabólica, né, porque muitas vezes não são sustentáveis. Então, assim, sempre o que a gente coloca, né, eu pelo menos faço na minha prática, né, é tentar sempre que o paciente faça alguma alimentação que aquilo realmente vai ser duradouro, que é a educação alimentar, né? Então, assim, orientar os alimentos que são mais calóricos importantes, né? Orientar como fracionar essa alimentação também, né? E não ficar nessa ilusão, né, que vai fazer uma dieta tanto tempo, vai perder peso, né? E eu acho que uma coisa importante também dentro disso é que, como foi falado, né, as calorias importam, mas também a qualidade importa, né? É até interessante, eu escutei recente de um profissional falando assim, não, assim, eu emagreci muito, assim, cortei um monte de bobeira, mas eu continuo só comendo bobeira, mas eu como menos. Então, a gente tem que avaliar que isso impacta em questão de doença cardiovascular, né, na própria doença hepática gordurosa. Então, não é restringir a caloria, mas também a qualidade dos alimentos é muito importante. Ok, então dessa conversa, a sexta dica fica: dieta tem tempo limitado. Seria interessante pensar em perda de peso diariamente, sem sofrer. É preciso tempo para modificar e sedimentar novos hábitos comportamentais e alimentares. Saiba o momento de moderar, de evitar, limitar e preferir os diversos tipos de alimentos e preparações disponíveis. Então, a gente para aqui para pensar, e a gente vai agora chamar a Thaís, porque vem aí nós, né, profissionais da saúde, né? E o que a gente observa? Que os profissionais da saúde, eles poderiam falar mais, talvez se eles falassem um pouco mais sobre as doenças, o prognóstico da doença, os desfechos da doença, será que essas doenças não seriam, essas condutas não seriam tão banalizadas? Será que eles valorizariam mais a própria doença? E será que por isso que a baixa aderência comportamental e até medicamente falando, né, do próprio medicamento, da adesão? O que você acha, Thaís? Eu acho que esse é um ponto super importante, né? A gente fazer educação em saúde com o paciente. O paciente precisa entender como é que aquela doença aconteceu. Então, é frequente o paciente falar para a gente, mas eu não como gordura, por que eu tenho gordura no fígado? E ele não entende que tem um balanço ali do que entrou de caloria e do que foi gasto de energia. Quando a gente olha na história, né, o homem, na origem da humanidade, a gente caçava para comer e ficava vários dias sem comer. E o homem tinha uma composição corporal adequada. Na medida que isso foi progredindo, depois a gente teve os lugares, deixou de ser nômade, passou a morar num lugar fixo. E com isso já começou a acumular a caloria. Depois a gente chega nesse momento em que a comida chega, né? A gente não precisa caminhar até a comida que caminha até a gente, já pronta, calórica, processada. Então, isso também tem a ver com a doença, né? Na verdade, é um balanço calórico, como a Fernanda comentou. Se ele comer 10 bananas, a gente vai somar a quantidade de caloria, e se esse balanço for mais para positivo, ele vai depositar esse excesso de caloria na forma de gordura no fígado.
Então, esse entendimento de que a gordura no fígado representa um balanço positivo de caloria, representa gordura visceral e que está associada a outras doenças crônicas, ainda com mortalidade mais elevada do que a própria gordura no fígado, isso é muito importante para que o paciente possa entender que esse é um tratamento a longo prazo, que ele precisa aderir, que não basta uma dieta milagrosa que ele perca 10 quilos. Sim, a gordura no fígado vai melhorar, mas depois ela vai voltar se ele não aprendeu a comer direito. Então, eu acho que é um ponto super importante a gente informar o paciente, né? Então, na doença metabólica do fígado, a gente sabe que a principal causa de mortalidade não é o fígado, é a doença cardiovascular. Então, se ele não está comendo saudável, se ele tem uma composição do alimento, mesmo que numa quantidade adequada, né, de calorias, mas com uma composição ruim, ele aumenta a placa de colesterol, ele tem um risco maior de infarto, de AVC, que é a principal causa de morte nesse paciente. Ele está ingerindo álcool, a segunda causa mais importante de morte nesse paciente é neoplasia. E quais neoplasias? As mais comuns da população, né? Mama, próstata, intestino, que tem relação com o uso de álcool, a maioria delas. Então, acho que é muito importante a gente reservar esse tempo do atendimento para explicar para o paciente sobre o que significa aquela manifestação em forma de doença. E agora, me diz uma coisa, existe alguma maneira que a gente possa melhorar o atendimento aos nossos pacientes, tanto no SUS como na clínica privada, ou seja, atendê-los com um pouco mais de eficiência, porque eles sempre dependem de uma equipe, esse paciente com doença hepática metabólica gordurosa, equipe multidisciplinar. Como fazer? Nós estamos no Rio, nós temos um CISREG, né? O que a gente faz na clínica privada? Você tem alguma ideia? Eu penso que tanto obesidade quanto diabetes, doença cardiovascular, doença hepática metabólica são doenças complexas, multifatoriais e que dependem de um tratamento multidisciplinar, né? Multiespecialidade. Então, a gente precisa trabalhar como uma equipe de saúde. Então, tem a questão da doença psiquiátrica, tem a questão da psicoterapia e da psicologia positiva, para a gente fazer essa mudança de comportamento. Existem ferramentas de a gente trabalhar comportamento e neurociência, né, para que esse paciente possa caminhar pelo caminho de uma mudança sustentável. A gente tem o apoio do nutricionista, que é fundamental nessa história, da equipe médica do fígado, do cardiologista, né? Então, olha quanta gente precisa trabalhar nessa equipe. E a gente fragmentar esse cuidado é o que a gente vem fazendo há muitos anos. Então, eu venho na minha consulta, depois um tempo eu vou no cardiologista, e daí no outro mês a gente espera uma referência para ir ao nutricionista, e isso fica muito fragmentado, né? Então, os modelos mais recentes, eles falam sobre esse trabalho interdisciplinar, né? Em que a gente possa, numa mesa redonda, e aí essa mesa redonda inclui o paciente para que ele possa ser ativo na sua mudança de comportamento, tomar essa decisão. Como vocês comentaram no início, né? Eu preciso enquadrar aquele ajuste, que é um ajuste de atividade física, de alimentação, de comportamento, de compreensão da doença, na realidade do paciente. Então, o que eu prescrevo para um paciente não necessariamente vai ser a decisão da meta do outro paciente, né? E isso vai precisar de uma equipe interdisciplinar. Então, se a gente puder trabalhar numa mesa redonda de fato, ou seja, em atendimentos que sejam realizados de maneira síncrona, né? Numa mesma mesa, o médico, o nutricionista, o educador físico, e estabelecendo junto com o paciente o que é possível e o que é necessário, essa é uma visão que a gente pode implementar. E mesmo considerando o CISREG, porque o sistema está montado assim, né? Mas a gente pode propor que o sistema se reorganize, porque se eu já tenho profissional nutricionista, eu já tenho cardiologista, eu já tenho educador físico, eu já tenho hepatologista dentro daquela unidade ou dentro daquela rede, a gente pode organizar para que essa equipe trabalhe em conjunto e que tenha até um resultado mais eficiente, talvez diminuindo essa sensação que a gente tem de que está ali trabalhando muito e conseguindo pouco resultado, porque talvez o nosso desenho de trabalho não seja tão eficiente nesse sentido, né? Excelente. Você tem experiência com isso, né? Eu na prática já realizo isso, né? A gente tem um ambulatório lá no Hospital Universitário, a gente atende pacientes do SUS fazendo um protocolo em que tem o nutricionista, o educador físico, o médico hepatologista, e a gente vem trazendo para a equipe, né, também o pessoal da psicologia, para que a gente consiga fazer esse atendimento falando a mesma língua, né? Isso, todos vão falar a mesma linguagem, né? A gente falar a mesma língua para o paciente também não ficar confuso, né? Porque já é difícil. Estava pensando, enquanto você estava falando, tem algumas evidências já em educação, em saúde, né, que fala
Por mais que a gente, eu referencie para o endócrino, eu referencie para o nutricionista, mas quando a gente não está numa rede, não está conversando a mesma palavra, o mesmo discurso, essas mensagens que não são coerentes, às vezes o hepatologista fala uma coisa, o nutricionista fala outro, o educador físico fala outro, o paciente fica confuso e ele realmente não vai seguir nada. Porque a gente raciocinando momentos diferentes, a gente pode dar foco para coisas diferentes. E quando a gente está pensando, trabalhando junto no mesmo foco, a gente consegue interligar essa ideia. E é muito frequente o paciente chegar e falar assim, eu fui no médico, ele falou que eu podia comer isso, eu fui no nutricionista, ele falou que não podia. E aí começa essa confusão, ele fala, eu não vou fazer nada, porque ninguém sabe, né, o que eu tenho que fazer. Então, acaba gerando um resultado que não é o ideal, que é improdutivo, né? É o que a gente vem vendo, a gente está vendo isso no decorrer dos anos. Então, sugerir novos modelos de atendimento e novas maneiras de atendimento, adequando o serviço público e tanto para a clínica privada quanto no serviço público. A gente está aí, a Thaís, que já faz. Agora, para a gente fechar, a gente vai falar um pouquinho da dieta do Mediterrâneo. A Thaís vai falar um pouquinho, depois todo mundo fala um pouco, quem quiser, falando o que a gente tem visto, né? As recomendações dos guidelines, as recomendações das mídias, tem sido a dieta do Mediterrâneo para essas doenças crônicas não transmissíveis, metabólicas. E eu tenho observado que é uma dieta que tem muito carboidrato. A dieta mediterrânea per se, muita gordura, apesar de ser o azeite. Em que momento podemos prescrevê-la pensando nos nossos pacientes, que na grande maioria são obesos e têm gordura no fígado? Eu sou fã da dieta do Mediterrâneo, não pela dieta em si, eu acho até que esse nome dieta, ele às vezes, né, já cria um baque no paciente, mas esse estilo de se alimentar, porque na verdade a dieta do Mediterrâneo ela é um estilo de vida. Quando a gente olha lá os estudos, os desenhos da dieta do Mediterrâneo, na base da pirâmide tem lá a família preparando o alimento junto, né? Então um alimento predominantemente vegetal e não processado, porque isso também tem um impacto enorme em todas as doenças crônicas, não só no fígado, cardiovasculares e na endocrinologia também. Então, ela é um estilo de vida, né? A dieta do Mediterrâneo vem de onde? De uma área na Itália que é uma blue zone. Né? Então, o que são as blue zones? São áreas no mundo onde vivem as pessoas mais longevas do mundo. E essas áreas foram estudadas por um jornalista, o Dan Buettner. Ele estudou durante 20, 30 anos as blue zones. Ele fez um histórico de estudos sobre essas áreas. E o que ele viu? Que nessas áreas, independente se é uma área economicamente rica ou menos favorecida, eles têm um estilo de vida muito parecido, em que a alimentação é muito natural, a gente não vê quase alimento processado, né? A alimentação, além de natural, ela é muito variada, ela é colorida, e isso fala sobre a disponibilidade de nutrientes diferentes, né? Diferentes qualidades de vitaminas, de substâncias antioxidantes, e também do estilo da vida em comunidade, do tempo que essas pessoas levam para produzir o alimento, ou seja, aquela coisa da atenção plena na hora de comer. Nessas comunidades, em geral, o alimento ele tem toda uma questão cultural do sentar em torno da mesa com a família, de conversar, ou seja, de ter um tempo especial. E isso também é importante no impacto da alimentação, né? A gente vem vivendo uma época contemporânea que as pessoas comem em 15 minutos porque já tem coisas agendadas. E isso também tem relação com quanto a gente vai ter de saciedade, com o tipo de alimento que é consumido. Então, eu sou favorável à dieta do Mediterrâneo, sou fã dessa dieta nesse sentido, em que ela representa uma composição nutricional adequada, apesar de ter a questão da caloria, que pode ser um limitador, apesar de ter a questão da nossa, de ser assim, muito diferente do que a gente tem de disponibilidade no Brasil, mas é possível adequar, né, com alimentos naturais e que podem ter as mesmas propriedades nutricionais, mas especialmente porque ela tem essa questão do estilo, né, do estilo de vida envolvido, do estilo de alimento, de componente nutricional e também de uma questão comportamental, né, do andar a pé, dessa relação interpessoal, que isso tem um impacto enorme na saúde, no risco e no tratamento das doenças crônicas. Então, a nossa 9ª e 10ª dica fica assim, né? O que podemos aproveitar da dieta do Mediterrâneo? Redução, quer dizer, da carne vermelha
né? E dos laticínios integrais, que hoje nós conseguimos desnatar os laticínios, e os queijos a gente pode reduzir o teor de gordura saturada. Limitar é uma dieta que não é livre em frutas, então limitar a fruta na sua recomendação, e sim, estimular legumes, verduras, os coloridos por causa dos fitoquímicos, e redução dos doces. Atenção às gorduras boas, como nozes, castanhas e azeite. Se não tiver cautela, no início do tratamento, esse paciente está obeso, né, com muitas doenças coadjuvantes, a gente deve evitar, porque se ele tiver uma compulsão e ele não conseguir comer um número limitado, melhor tirar. Quanto aos grãos e quanto aos carboidratos e calorias, devem ser reduzidas e adaptadas para cada um. Então, a dieta do Mediterrâneo, o estilo de vida que você propôs, ela pode se adequar plenamente a uma dieta ocidental, né? Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Rosamar, Fernandinha? Não, eu só queria comentar, né, que assim, a dieta mediterrânea, né, ela já foi descrita há muitos anos atrás, acho que a primeira publicação foi em 2011, e saiu um update agora em 2020, revendo, né, toda essa pirâmide da dieta mediterrânea, e uma coisa assim que aumentou muito foi a base, que é justamente o que a Thaís colocou, né, do conviver em casa, fazer a comida em casa, o plantio, chama muita atenção também para adequar, né, de forma sustentável os vegetais, né, as verduras que tem no local, né, para adaptar a isso, né, a questão também do estilo de vida, da atividade física. Então foram isso as questões que eles pontuaram, e pontuaram também a questão da carne vermelha, né, que já tem mais estudos mencionando, né, a questão da carne vermelha de associação com a doença hepática gordurosa, e eu achei muito importante assim eles realmente assim terem destacado a base da pirâmide, que é o estilo de vida. Isso aí. Bom, nós temos trabalho, hein? Nossa, mas então, muito obrigada e... Ok. Alguém quer falar alguma coisa? Até a próxima Até semana. a próxima. Semana de Fígado do Rio de Janeiro.